agora se o Andrei será inserido dentro do inquérito das fake news, né? Porque se demonstrou uma mentira o que ele falou. Porque se ocorreu uma cooperação, Alan, no caso do Ramagem, né, eu estou falando aqui do aeroporto, em Washington, D.C., na capital, mas se ocorreu uma cooperação entre autoridades brasileiras e americanas, então eles se prepararam, eles analisaram documentos e estaria certo que eles estariam capturando um terrorista, golpista de Estado muito perigoso para mandar de volta para o Brasil. Mas, surpreendentemente, para a imprensa brasileira que estava acompanhando essa medida, essa lorota do Andrei, o Ramagem foi solto. E ficou muito feio para a Polícia Federal Brasileira. Então, daí haverá um desenvolvimento desses casos, que é o seguinte, que vai pelo Departamento de Estado. Se eles utilizaram o ICE para deportar o Ramagem, isso significa que autoridades brasileiras tentaram bypassar o governo dos Estados Unidos. E isso só vai complicando a situação não só da Polícia Federal, mas jogando na várzea também qualquer pedido de um juiz brasileiro no exterior. Porque agora eles vão olhar e falar o seguinte, calma aí, cara, tem uma república de bananas aqui que está tentando bypassar a maior democracia do mundo, fizeram um papelão, porque tá ruim, tá? Tem situação interna sendo resolvida aqui nos Estados Unidos nesse momento. Fazendo esse papelão, deixa eu dar uma dupla revisada nesses papéis aqui, porque as autoridades brasileiras não estão de muita confiança não, né? Estão tentando exportar para os Estados Unidos o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Foi avisado pelas autoridades americanas que vai classificar as facções PCC e Comando Vermelho, como organizações terroristas. Primeiro, vamos explicar isso. Por que ele avisou o Banco Central? E a primeira coisa, no México, eles não fizeram essa deferência, não. Já foram direto, porque a questão ali era junto à fronteira diretamente deles. Fizeram esse aviso às autoridades brasileiras. Imagine você pensar que a administração americana estão trabalhando contra todo esse narcotráfico, contra todas essas organizações terroristas, narcoterroristas, fizeram a captura do Maduro. Por quê? Porque financiava, era o chefe de cartel. E aí você vai perguntar no Brasil e a América Latina toda, eles estão trabalhando, o Shields of America foi isso, trouxe diversos aliados, estavam ali a Argentina, estava ali o Chile, estava o Equador, Paraguai, El Salvador, lógico. Quem não estava ali? Brasil, Colômbia, México, Cuba. Por quê? Porque não são os aliados. Aí você vai perguntar, por que o governo brasileiro não classifica essas organizações como terroristas? É lógico que elas são terroristas, não aplicam o terror na população, à ordem pública, aos territórios, trazendo essa chaga que é a questão do tráfico de drogas na população. Então, hoje, essa notícia de que a administração americana avisou ao Banco Central que vai classificar, por quê? Porque com uma classificação de organização terrorista, fica muito mais fácil de se averiguar, de se rastrear todo o fluxo financeiro dessa organização narcoterrorista. Hoje o PCC movimenta para fora por ano, cerca de 200 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão de reais. O Comando Vermelho um pouco menos. E isso para fora. Se classificar como terrorista, você pode bloquear mais facilmente os ativos, você pode criminalizar quem dá o material support, você faz rastreamentos. E é isso que esse governo Lula não quer. Porque é transformar o Brasil no narcoestado. Transformando o narcoestado, sabe que tem esses vínculos todos. Porque classificando como terrorista, quem der qualquer suporte financeiro, bancário, de transmissão, está vinculado ao terrorismo mesmo. É isso. E o governo Lula vem falar de invasão de soberania e interferência. Você acha que está tudo tão bem assim entre o Lula e o Trump, né? Publicamente, a gente sempre fala, olha, o Trump é um estrategista. Se ele for preciso, ele elogia a pessoa. Se ele vê benefício nisso, se ele vê que ele vai entrar numa posição melhor numa mesa de negociação, se ele acha que pode pegar dessa outra autoridade pública, né, algum privilégio para o interesse dos americanos, ele vai elogiar o cara. Ele elogiou o Petro outro dia, presidente da Colômbia. Então, aquilo que nós sempre falamos está, né, cada vez mais ficando mais sólido. Você tem a soltura do Ramagem,
que não houve uma cooperação entre os brasileiros e os americanos. Você tem uma investida contra os cartéis narcoterroristas brasileiros. Você tem a exposição do Lula fazendo lobby a favor do Comando Vermelho e do PCC nos Estados Unidos, né, indo contra a iniciativa do Trump, do Shields of America. Você tem o Brasil, que foi convidado e não entrou no Board of Peace para a reconstrução de Gaza, a iniciativa do Trump. Então, tudo isso daí está deixando muito claro o rumo que o Brasil está tomando. Se nós pararmos para olhar toda a nossa região aqui, é basicamente o Brasil que está tomando essa conduta. A Colômbia também, mas mais o Brasil. Porque ao redor está tudo ficando de direita. Argentina, Chile, Paraguai, Equador, Deus quiser em maio a Colômbia, todo mundo indo para a direita. Falta só o Brasil, mas em outubro a gente vai resolver esse problema, Deus quiser. Então me conta, Eduardo, o que a gente vê no mundo, a política do Trump, está todo mundo, depois até de uma pandemia, que ficou dependente de produtos estratégicos, produtos medicinais, produtos de saúde, produtos bélicos, a questão de terras raras. A gente está vendo o Trump olhar muito mais para as Américas, e o Brasil pelo potencial, pelo protagonismo, né? Temos água, temos energia, temos aqui a segurança alimentar, segurança energética, terras raras, todo aqui. E me conta dessa parte aí que a gente está notando, que o Lula está doido para arrumar um conflito com o Trump. Está se saindo bem dessa estratégia deles? Para nossa sorte, nosso inimigo também erra, né? Ainda falta um pouco de inteligência para eles. Mas isso demonstra, Ramagem, o ponto de desespero que está o PT, né? Eles têm a máquina na mão, eles vão despejar dinheiro nessa eleição. A gente sabe como é que eles atuam, inclusive no dia da eleição, né? Muita suspeita de compra de voto em cima da hora, abastecimento de tanque de combustível de eleitor, né? Transporte em massa, em ônibus, coisa que é proibida pela legislação eleitoral. Mas eles podem fazer tudo isso, afinal de contas, eles dominam, né, diversos segmentos da sociedade, inclusive uma boa parte do judiciário. Mas está ficando muito notório e o Lula está buscando essa falta, ele está cavando essa falta. É o que tudo indica aí, o Trump, ele é imprevisível, mas até agora tem ignorado o Lula. Então o Lula ele tem sido muito feroz, vociferando muito contra o Trump para acenar a sua base mais radical à esquerda, mas essa estratégia aí, eu acho que ela já está bem, inclusive ela está bem mapeada, né? E eu acho que será também muito difícil, ainda que ele possa arranjar algum tipo de conflito com os americanos e tentar engatar aquele discurso de defesa da soberania, dos interesses nacionais. Flávio Bolsonaro, presidente do Brasil. Eles estão muito bem informados, eles acompanham as pesquisas, acompanham as declarações públicas de diversas pessoas no Brasil, e o sentimento deles aqui é o mesmo que o nosso, né? É de que o Flávio, sim, né, é um potencial candidato, é um potencial vencedor dessas eleições. Eu diria até que ele é favorito. Está agora nas 7 principais pesquisas do Brasil figurando na frente, algumas delas até fora da margem de erro. E isso daí vai reduzindo o valor daqueles que ainda não se engajaram na campanha do Flávio. E o Flávio está mostrando, na verdade, o seguinte, né? Existe um movimento bolsonarista imparável e tem dado certo. E quanto mais tempo demorar para as pessoas embarcarem na campanha do Flávio, essas pessoas é que serão justamente as mais prejudicadas. Vai reduzir o valor delas, digamos assim, no mercado político. Se você parar para ver, né, o próprio prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, estava fazendo entrevistas elogiando, falando do Flávio, falando do porquê que você não pode votar no Lula. Então, nesse aspecto, muita gente do centro tem se saído bem melhor do que algumas pessoas ditas de direita. Mas há, sim, um sentimento de mudança, né? Você vê toda a região na América Latina... Opa! Tivemos uma queda ali do Eduardo de novo. Isso acontece quando a pessoa recebe ligação, ele está no aeroporto falando com a gente, daqui a pouquinho ele está de volta aí. Tá de volta. Voltou? Tô de volta. Mas era a ligação, e eu botei no não perturbe aqui, mas não está adiantando, não. Mas, enfim, existe sim esse sentimento, Ramagem. E aí haverá certamente uma grande cooperação, porque existe um jogo de ganha-ganha em muitas possibilidades aqui com os Estados Unidos, em cooperação no combate ao narcotráfico, em cooperação em tecnologias, em exploração sustentável de recursos naturais, enfim, uma série de coisas que podem ocorrer e que certamente pode trazer aquilo que eu ouvi em um evento da PragerU nos Estados Unidos, em Nashville, aquela que pode ser a era de ouro
para a América Latina. Assim como, fazer uma comparação, né? Assim como o Flávio Bolsonaro fala que o Nordeste é solução para o Brasil, os americanos aqui, a gente pode falar que o Brasil é a solução para a América Latina. Quando o Brasil muda, a América Latina inteira muda. A gente atrapalha o projeto de poder de muita gente, né? O Carlos Bolsonaro tem tudo para ser um grande senador no estado de Santa Catarina. A própria campanhola, ela cai numa hipocrisia muito grande, porque antigamente ela falava que estava trabalhando para defender a candidatura da sua amiga Carol Detoni. Enquanto nós estávamos nos bastidores trabalhando para que saísse Carlos e Carol Detoni candidatos ao Senado, né, chapa pura do PL, porque é um estado muito à direita, a campanhola estava trabalhando para que fosse respeitado um acordo lá, onde seria a mim e a Carol Detoni. Depois que foi confirmado o nome da Carol Detoni e do Carlos Bolsonaro, ela ainda assim não parou. Ela continua fazendo disso uma bandeira de campanha, dizendo que o Carlos é forasteiro, o Carlos é do Rio de Janeiro, não pode, olha o Seif é péssimo senador, o Seif é do Rio de Janeiro e tal. E aí eu pergunto, né, deputada Campanholo, já que você vai em todas as imprensas, mas não consegue falar com a Ala dos Santos, a gente deixa no ar aqui. E o seu candidato a vereador por Florianópolis, que era de São Paulo? Então, quando ele é candidato seu, ele pode ser o forasteiro. Mas quando é o filho do Bolsonaro, não pode? Então fica uma incoerência muito grande no ar. Eu ressalvo aqui que meu total respeito e até admiração pelo trabalho do senador Esperidião Amin. Mas não é toda a pauta que a gente está junto. Por exemplo, Santa Catarina é um estado, junto com o Rio Grande do Sul, onde existe o maior número de civis armados do Brasil. Tá? Acho que são os dois que tem mais, em números proporcionais. Poxa, o senador Amin votou contra aquele decreto que era o Dream, era o sonho de consumo dos atiradores, aquele decreto que foi derrubado pelo Senado em junho de 2019. Então, falta esse grupo, falta esse alinhamento, e a gente está propondo nomes que são altamente competitivos, né? O Carlos, ele lidera a pesquisa, ou está junto com a Carol Detoni na maioria delas, e certamente tem percorrido o estado. É uma pessoa de caráter, é uma pessoa que está na fila desde 2000, tá? Então, muita gente aí que só entrou em 2018, 2022. O Carlos está desde 2000 na política. Esperamos chegar um momento onde ele pudesse dar um passo adiante, nesse caso, esse candidatando a senador. E eu acho que cada vez mais que o catarinense vai conhecendo o Carlos, vai gostar do jeito dele. É uma pessoa muito coração, é uma pessoa qualificada, é uma pessoa íntegra, é aquela pessoa ao qual o Jair Bolsonaro atribui a primeira eleição em 2018, né, o mestre das redes sociais. Se Deus quiser, vai fazer um excelente trabalho como senador contra o mal. Porque os nossos inimigos, eles são anticristãos. Eu vou botar aqui o meu chapéu de alumínio, né? Mas se você parar para ver, estudar, né, todos os grandes expoentes da escola de Frankfurt, lá da década de 1920, a conclusão deles é o quê? É que eles precisam destruir os valores cristãos. Eles têm que atuar de maneira anticristã para construir depois do zero aquela sociedade que eles imaginam ser a ideal. Então, por isso que todo padre é pedófilo, todo pastor é estelionatário, é por isso que os maiores abusadores das crianças são os pais, tem que destruir a família, a guarda tem que ser compartilhada com o Estado, e toda essa política do demônio que a gente vê sendo levada adiante hoje, não só no Brasil, mas às vezes até na ONU, na Agenda 2030. Então o Flávio está bem ciente dessas questões todas, está jogando um jogo político. O Flávio, ele é especialista nisso, elogia todo mundo, mas no final do dia pode ter certeza que é uma pessoa que tem, né, a cabeça muito correta e muito centrada em todos esses aspectos. Alan,